todo ano, em janeiro, mesma coisa. Somos atropeladas pelos 78.559 reportes de tendências, conceitos, movimentos, tudo o que você precisa saber para o ano. Por isso, a gente vai prestar mais um serviço de utilidade pública, White Rabbit. Nós selecionamos 17 reportes, moemos, discutimos, analisamos e chegamos ao puro suco de 7 grandes ideias que interessam para a gente pensar cenários futuros. Não é uma classificação, não é um resumo, é pura e simplesmente o catadão dos nossos aprendizados. A fonte, vozes das nossas cabeças, mas eu acho que vai fazer toda a diferença para vocês. A gente poderia chamar essas ideias de insights, mas como estamos na busca do nosso vocabulário próprio, meus queridos colegas, amigos da White Rabbit, adotaram uma palavra inventada mesmo para substituir a palavra insight. Hoje a gente chama essas epifanias de Ienauês. Curtiu? Então bora navegar com a gente pelos 7 Ienauês que os reportes de tendências nos trouxeram para 2023. O primeiro Ienauê dessa série nós batizamos de hedonismo pessimista. Aparece como uma resposta a uma cultura de auto-otimização implacável, esse sentimento de impotência diante de um futuro incerto. Então as pessoas estão mesmo querendo viver a vida nos seus próprios termos. Em vez de fazer aquilo que elas deveriam fazer, elas estão fazendo o que querem, não importando as consequências. Então é o hedonismo, mas não tem nada daquela vibe leve e se vende um pessimismo generalizado. Em contraposição à austeridade de tempos incertos, muitos têm optado por, como diria o sábio, meter o louco. O Trendwatching trouxe essa ideia do ponto de vista das marcas, o quanto é importante as marcas agora disponibilizarem experiências que sejam divertidas, lúdicas, leves, porque as pessoas estão querendo leveza nesse momento. Na trend Rebellion Against Restraint, algo como rebelião contra a restrição do Foresight Factory, eles apontam que 45% dos norte-americanos entre 18 e 35 anos dizem que não veem sentido em economizar até que as coisas voltem ao normal. Defina normal. Enquanto a maioria dos consumidores globais concorda com a afirmação: eu tento me divertir ao máximo que posso agora e deixo o futuro cuidar de si mesmo. E os GWI traz um ponto um tanto alarmante. Eles identificaram que a sustentabilidade perdeu um pouco da prioridade na pauta do consumo nesse momento. Por um motivo muito simples: falta de banda mental para considerar futuras consequências das ações que tomamos hoje. Pois é, gente, entre crise econômica, burnout, pós-pandemia, instabilidade generalizada, guerra, enfim, a permacrise que falamos aqui no vídeo anterior, uma sensação geral de apocalipse iminente. As prioridades da maioria agora acabam sendo bem mais egoístas. O que não significa que estamos subitamente menos indignados com a degradação do nosso planeta, ou muito menos que isso seja menos urgente. Mas significa sim que entre o alívio imediato de uma comprinha na Shein para dar aquele up no visual e a consciência ecológica, estamos vendo um boom do compro agora e salva o planeta depois. Como, aliás, é o nome dessa trend. A gente vislumbra que isso é verdade também para a criação de conteúdo. Vocês não percebem essa postura em muitos influenciadores? Eu vou causar agora mesmo para ser cancelado, ganhar audiência, ganhar engajamento e tudo bem. E se eu estou sendo violento ou irresponsável com esse conteúdo, aí é um problema para depois. Tudo isso gerando um enorme passivo na sociedade. Então, pessoas, vamos ter atenção e perceber que não vai dar para depender somente da consciência dos consumidores que estão lá metendo o louco para ter práticas mais conscientes nas empresas. Mais um dilema paradoxal do hedonismo pessimista na melhor vibe de, em caso de apocalipse, dance. Começo de ano a gente já sabe, aquela correria. Como que vocês estão? Fora do stories, vocês estão bem? Bem-estar e saúde mental marcaram presença na maior parte dos reportes de conversas de 2023. Apesar da popularização de conversas sobre saúde mental, as pessoas ainda estão esgotadas. E a necessidade é de um autocuidado mais significativo, em meio a um ciclo interminável de problemas de saúde, lutas de equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e as dificuldades pessoais.
E nesse cenário é prioridade, todas as marcas precisam pensar como integrar o bem-estar dentro das organizações e conectá-lo com os produtos, serviços, experiências e com as campanhas. O Trend Watching chama esse momento atual de The Age of Healing, ou a Era da Cura. E eles falam que tem um movimento que tem abandonado as ideias de autoaperfeiçoamento, alta performance e dado lugar à autotransformação. O bem-estar está em constante evolução. Então, o conceito vai além do físico e abrange saúde mental, emocional, espiritual e social. O bem-estar também foi foco de uma das trends do TikTok para 2023. A gente sabe que as redes sociais não são tão conhecidas por ajudar na saúde mental, mas para muitos o TikTok apresenta esse momento de alívio, através do humor, através de uma gama de aprendizados de autocuidado, de bem-estar, estilo de vida, espiritualidade, que, claro, instrumentaliza as pessoas com as ferramentas que elas estão precisando agora. E a Mintel chamou uma das suas tendências de hiperfadiga, onde eles reforçam o papel das marcas em ajudar o consumidor a construir resiliência frente aos inúmeros desafios atuais. Alien Superstar é o próximo Yenaway, que recebeu esse nome inspirado pela música da Beyoncé, que bombou esse ano e que tem tudo a ver com o nosso próximo insight. Então, muitos reports de 2023 apontaram que tem rolado, em especial entre a geração Z, uma rejeição ao minimalismo e à perfeição filtrada bem característica da era do Instagram. E que entre esses jovens tem começado a surgir uma nova noção do que é considerado cool, do que é legal, que agora é muito mais associada à autenticidade e uma estética menos polida. E a gente sabe, é claro, que os conceitos do que é legal, do que é belo e adequado estão sempre mudando e sendo reinventados. E o que parece é que agora a estética da estranheza e dos extremos se tornaram a bola da vez. E essa ideia apareceu em diversos relatórios. No relatório da Foresight Factory, eles chamaram esse movimento de rebelião contra a perfeição. E eles mostraram que agora, na era da antiperfeição, o objetivo não é ser uma pessoa melhor, mas ser o verdadeiro você, não importa com que isso se pareça. E o relatório da Think Forward, da We Are Social, trouxe uma tendência chamada Margin Chasers, onde eles apontaram como a autenticidade tem sido também cada vez mais associada aos comportamentos e às estéticas extremas. O Pinterest brincou no seu report dizendo que se antes o objetivo era ficar bem barbizinha, agora a ideia é ficar bem ETzinha. Já o relatório da Dazed fala sobre como isso se reflete nos comportamentos e nas expectativas que as pessoas têm dos influenciadores digitais, que agora começam a ser admirados não pela perfeição ou pela ostentação, mas pelo que eles oferecem de único. E é claro, a gente não pode esquecer que a própria rede social Be Real é um sinal forte dessa nova presença digital menos processada. E aí, a gente tem muitos exemplos que mostram o quão forte chega essa tendência. Um deles é o Goblin Mode, que foi a palavra do ano segundo o dicionário Oxford. E o termo surgiu como meme e ele se tornou um termo para descrever comportamentos que sejam descaradamente indulgentes, preguiçosos, desarrumados, gulosos ou que de alguma forma rejeitam as normas sociais e as expectativas. E entre as marcas, muitas têm apostado nessa nova linguagem, em especial no TikTok, como por exemplo o Duolingo, que bomba na plataforma com vídeos malucos ou até completamente sem noção do mascote do. E o lançamento das Big Red Boots pelo coletivo Mischief é a representação perfeita desse Yenaway. As botas que parece que saíram diretamente do desenho do Astro Boy causaram um frenesi entre os amantes de moda e streetwear. E você? O que você acha desse movimento? Será que as pessoas realmente estão querendo ser mais verdadeiras nas redes sociais? Ou será que essa nova autenticidade é muito mais performance do que real? Conta pra gente se você vai entrar no modo Goblin em 2023 também. O nicho virou mainstream. O que isso quer dizer? Conforme a gente vê novas tecnologias e modelos de confiança emergindo e abrindo caminho entre o social e a mídia, microcomunidades e subculturas que estão experimentando um renascimento tanto online quanto na vida real. E o momento agora é de desviar a atenção do mainstream e do individual para o que é marginal e para o que é coletivo. Isso tem acontecido em grande parte devido ao TikTok e à potencialização de comunidades de interesse e identidades super específicas. Os interesses de hipernicho ajudam os usuários a se relacionarem uns com os outros. Quem que não pira com o Butter Talk para os mega fãs de manteiga ou até mesmo o grupinho dos sommeliers de água? Eu piro. E o Trend Watching, apresentou uma tendência que fala exatamente sobre isso. Inclusive, ousou dizer que a cultura mainstream está morta. E a Accenture expandiu essa conversa e conectou com ativos digitais, como as NFTs. No caso,
como as marcas têm buscado cultivar essa comunidade super específica com pessoas que amam seus produtos através de conteúdos e eventos que são de acesso super exclusivo. Legal, né? Se tem algo que anda com força total ultimamente, essa coisa é o side hustle, que em bom português é o freela, o bico, aquele job no fim de semana para fazer um extra, vender pudim no iFood, comprar na China para revender no Brasil, o pack do pezinho no OnlyFans. E é sobre isso o nosso próximo INAUE dos Reports de 2023. O Big Ideas 2023, publicado pelo LinkedIn, declarou que nesse ano o side hustle vai reinar supremo. E eles afirmam que isso é especialmente verdade por uma geração de jovens que entrou no mercado de trabalho em meio à turbulência econômica da pandemia. As pesquisas têm mostrado que a galera da geração Z tem probabilidade maior de trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo em comparação com as gerações anteriores. Cerca de 25% da geração Z tem algum tipo de lance paralelo. E isso acontece por alguns motivos. Primeiro, porque essa é uma geração muito motivada pelo dinheiro. Segundo, por uma rejeição que esses jovens têm de se definirem por uma única identidade profissional. E terceiro, porque eles não querem depender apenas dos seus empregadores para ter estabilidade financeira. É muito importante se ligar nesse movimento, especialmente as empresas, porque conforme essa geração entra no mercado de trabalho, os empregadores vão precisar se adaptar a essa nova realidade. E por que não, até apoiar e promover as iniciativas paralelas dos seus funcionários, se quiserem retê-los. O Instagram também declarou no seu relatório que 2023 é o ano do side hustle, e eles apresentam alguns dados interessantes sobre esse movimento, afirmando, por exemplo, que quase 2/3 da geração Z planeja usar a mídia social para ganhar dinheiro esse ano. Isso porque ganhar dinheiro com criação de conteúdo não é mais algo exclusivo dos criadores em tempo integral. E cerca de 64% dos usuários da geração Z planejam monetizar um projeto esse ano nas plataformas sociais. E a Forerunner complementa essa conversa com alguns insights extra. Segundo eles, entre os side hustlers, há predominância feminina. Provavelmente porque esse tipo de trabalho atende muito à necessidade de mulheres que precisam de flexibilidade para cuidar das suas famílias. Eles mostram também que esse público tem uma preocupação acima da média com saúde mental e com encontrar conexões mais profundas com parceiros e amigos, o que pode estar relacionado a esse tipo de trabalho favorecer o isolamento. E você, já tem um side hustle? Ou 2? Ou 3? Acha que o futuro do trabalho vai ser poliamor? Conta pra gente como você tem visto essas mudanças aqui nos comentários. No INAUE Reconexão com o Território, nós falamos sobre o desejo de proteger e impulsionar negócios locais e sobre como consumir localmente pode ser muito mais sustentável, especialmente no contexto do mundo pós-pandêmico. Mas isso você já sabia, né? Mas parece que agora esse movimento se consolida. As pessoas vão continuar, sim, a se reconectar com o seu local, conforme o mundo vai lidando com crescente insegurança geopolítica financeira. Então é uma estratégia de resiliência, de proteção mesmo. Uma das trends trazidas pela Mintel chama International Localism, ou localismo internacional. E lá eles apontam como as marcas vão reavaliar suas cadeias de suprimentos e as dependências de outros países. Isso a longo prazo vai levar a explorar mudanças estratégicas em direção ao uso de matérias-primas domésticas, ou pelo menos a uma estrutura de fornecimento mais diversificada, ou seja, muda a forma de produção global. O Trendwatching e o repórter Future World da Dazed ambos falam sobre como essa celebração do local se concentra na autenticidade, relevância, no orgulho, na narrativa. Ou seja, é muito mais profundo do que aquela ação de marca numa região hypada para aquele público jovem e cool. É sobre uma real conexão com comunidades. Então, as empresas que vão ser lembradas são aquelas que trabalham ativamente para tornar esses espaços melhores em 2023 e trabalham com iniciativas locais que têm um conhecimento íntimo, um relacionamento real com as lideranças de uma comunidade. E esse movimento acontece também numa escala bem maior, como aponta a Forstrong na sua tendência, que discute como o conflito na Ucrânia tem fortalecido a unidade da União Europeia. Os países europeus têm trabalhado juntos para construir um novo sistema de energia que será extremamente intensivo em capital. Afinal, infraestrutura, redes de transportes, tecnologias sempre exigem grandes investimentos, mas tudo isso vai fortalecer o território e a sua autonomia energética. Ou seja, aqui fica novamente a ideia do futuro ancestral. O
que podemos aprender com uma visão de sabedorias dos povos originários a conviver com o nosso território de uma forma mais profunda, ao mesmo tempo deixando pegadas mais leves, como diria Ailton Krenak. Parece que na aldeia global do século XXI há que se ter os seus pés bem firmados no seu chão. E o nosso último Yenaway é esse que a gente chamou de Todo Mundo Junto Agora. Ultimamente tem rolado uma busca por pertencimento e por lugares comuns que fez com que a palavra comunidade tenha sido uma constante nos relatórios de tendências de 2023. Parece que, especialmente entre as gerações mais jovens, muitas pessoas têm tomado consciência do caráter atomizado da vida contemporânea e procurado alternativas ao sentimento de isolamento generalizado, seja indo numa festa ou entrando numa jornada espiritual. E essa conversa sobre comunidade aparece nos reports sob vários olhares diferentes. E o report da Foresight Factory falou sobre a crescente necessidade que as pessoas têm sentido de encontrar seus pares e estabelecer redes de apoio para se sustentar nesse momento de insegurança generalizada, especialmente diante da sensação de abandono pelas instituições que acontece em todo o mundo, principalmente pelos governos. E a Forerunner falou sobre o assunto da perspectiva da espiritualidade como forma de encontrar a comunidade. A influência cada vez menor da religião organizada, tanto como prática espiritual quanto como baluarte da comunidade, está tendo um impacto único nos valores e comportamentos culturais. E é por isso que práticas como manifestação, astrologia, leituras de tarô estão tendo um boom em popularidade e as pessoas visam preencher o vazio de comunidade de crença com essas outras práticas. O fato é que as pessoas parecem estar buscando cada vez mais pertencimento por meio de rotinas compartilhadas de forma geral, seja encontrando uma comunidade na galera do CrossFit ou na turminha do Dog Park. E claro que falando de todo mundo junto agora, não podemos deixar de mencionar os shows, festivais de música e outras experiências culturais, que voltam com força total esse ano. Tanto que se antes o meme era Please Come to Brazil, agora o pedido das redes é Please Stop Coming to Brazil, porque é pouco dinheiro para tanto show. Talvez até por esse motivo, as raves apareceram como tendência em no mínimo uns 3 reports diferentes. E aqui vale uma reflexão. Qual poderia ser o papel das empresas no fortalecimento de comunidades e reconstrução de laços afetivos, especialmente nesse momento de fragmentação e divisão que o Brasil vive hoje? A gente tá bem precisando de uma mãozinha para lembrar do que existe de melhor uns nos outros. E é isso, gente. Nós esperamos que vocês tenham curtido os nossos 7 Yenaway sobre os relatórios de tendências para 2023. Até a próxima!